Ok. Olá, pessoas do Filover, para mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre, para mais uma apresentação, mais uma aula, mais uma explicação. E eu não quero enrolar muito, como sempre, não alongar muito, quero deixar isso aqui bem simples para vocês entenderem. Então, antes da gente começar, eu passei um bom tempo trabalhando nisso aqui, na verdade, eu pensei bastante nessa apresentação e isso é um assunto muito grande. Por isso, eu não incluí tudo que existe desse assunto aqui. E provavelmente as coisas que vão ser discutidas aqui eu vou aprofundar mais em vídeos futuros. Então, antes da gente começar, a última coisa que eu vou dizer é o seguinte: quanto mais você assistir um vídeo desse canal, mais fácil fica entender outro vídeo desse canal. Você pode interpretar esse canal como uma grande mensagem, uma grande teia de ideias que se conectam. Então, se você quer entender bem um vídeo, as chances são de que se você assistir outro vai ficar mais fácil de entender o vídeo que você está vendo agora. Tem vídeos que servem como fundação preparatória para outros, como pré-requisitos. Isso aqui é como se fosse um curso te formando mesmo, em várias coisas, porque esses assuntos têm vários nomes. E por fim, isso aqui está sendo gravado na nossa comunidade do Discord, está sendo gravado com pessoas assistindo ao vivo, onde elas podem fazer perguntas ao vivo e se você quer participar é só entrar no nosso servidor. Então vamos lá. Todos irão morrer, mas nem todos irão viver. Essa frase pode ser aplicada em muitas situações e visões. No contexto dessa aula aqui, vocês vão ver mais a fundo, onde a gente vai falar da vida como uma missão. A vida como uma jornada, como está escrito aqui. Então, vocês já devem conhecer o tropo da jornada do herói. Se vocês não conhecem, eu vou dar uma explicada muito rápida, não é algo difícil. Mas o que eu quero dizer com tropo? É uma situação, é uma história que se repete várias vezes e ela pode ser vista em muitos trabalhos de ficção, no cinema, em séries e coisas assim, e a gente pode dizer até que está saturado de tanto que se faz. Mas assim, sempre vai ser feito, a história do herói sempre vai existir. E eu deixei como exemplo o Senhor dos Anéis. E eu achei um bom exemplo, porque se a vida é uma jornada, então a gente poderia comparar o Senhor dos Anéis como se fosse a jornada para destruir o anel. E é claro que a sua jornada não é igual, mas é uma boa analogia, fica fácil de entender. E se você quer outros exemplos de histórias do herói, pensa em Matrix, por exemplo. Pensa em, talvez, Harry Potter. Acho que Harry Potter conta assim. E, enfim, vai fazer mais sentido porque eu estou trazendo isso aqui para vocês, mas pensa na sua vida como uma espécie de missão ou jornada, um destino, um sonho, um propósito a se cumprir. Você vai notar um padrão que liga todas as histórias de ficção, que é o seguinte: o herói, ele sempre vai começar sendo uma pessoa comum. É claro, todo mundo começa assim, sendo uma pessoa normal, vamos falar assim. Sendo que, eventualmente, a crise chega. Ou não a crise necessariamente, mas o chamado, porque a crise está longe do herói. Ele vive longe dela, seja por distância ou algo temporal. E o herói, por talvez até preguiça, existem histórias que são assim, ou por medo, ou por se sentir preso ao lugar onde está, ele recusa o chamado da aventura, ele recusa o chamado do seu destino. Até que chega um momento onde ele não consegue mais fugir e não consegue mais recusar, ele é forçado a partir em viagem. A gente vê isso em Harry Potter quando... porque, é claro, existem várias manifestações desse tropo, mas em Harry Potter a gente vê como a carta de Hogwarts chega e ela é rejeitada várias e várias vezes, não pelo Harry, mas pelo padrasto dele. E isso seria um exemplo de como o herói, entre aspas, recusaria o chamado, até que se torna impossível, porque a casa se enche de cartas, não é? Então, essa apresentação aqui é sobre você se tornar um herói na sua vida, sobre você encontrar o seu propósito. Há muitas formas de se aproximar disso. Disso eu me refiro a encontrar o seu propósito, a sua missão. Isso é algo bom. Isso significa que tem muito espaço para ser criativo. Tem muito espaço para a gente pensar da nossa forma única na nossa vida, né? Como eu já tinha dito antes,
o chamado ele geralmente assusta, o chamado ele geralmente apresenta riscos, e é por isso que a maioria de nós recusa ele. A gente não escuta, porque é irresponsável, porque isso, porque aquilo, e eu vou a fundo nisso também hoje. Então, o que eu posso dizer sobre esse chamado? Não tenha medo, é muito simples. Pegando emprestado a mensagem dos anjos bíblicos aqui, não tenha medo quando algo de cima vier, sabe? Eventualmente, alguma mensagem de cima, e quando eu falo de cima, não precisa ser em uma narrativa cristã, ela chega e te chama para fazer alguma coisa. E você não deveria temer isso, você não deveria temer o seu caminho. E a gente poderia, de forma até paradoxa, dizer que o seu medo disso faz parte do caminho. Claro, o que é o seu caminho? Porque até agora eu falei do seu caminho em si, do seu propósito, mas qual é o seu? Como é que eu sei? Como é que eu acho? Não tem várias formas de se aproximar disso? E aqui eu quero mostrar para vocês uma forma que eu conheço ou que eu pense. E, enfim, vocês podem, se quiser, até comentar outras formas que vocês tenham passado, aprendido, pensado, enfim. A gente, desde criança, é vendido um ideal de que o mundo é um lugar perfeito sem muitas falhas. A gente não mostra as faces ruins do mundo para crianças. Crianças, em geral, costumam viver na fantasia. Eu sei que isso não é uma regra, tem crianças que já nascem em lugares horríveis, mas o que eu quero dizer é que muitos de nós nascemos com a expectativa de que o mundo é um lugar perfeito ou ideal, porque durante a infância, frequentemente a gente está num estado de vida que pode ser comparado a uma utopia ou uma mini-utopia. Tudo é perfeito, nada de errado. Por isso que as pessoas costumam dizer, como eu queria ser criança de novo, onde tudo era bom e simples. Só que essa expectativa ela é quebrada com a idade. A gente cresce e a gente percebe que nossos pais nem sempre estão certos, que as autoridades nem sempre são confiáveis e que o mundo é cheio de erros e falhas. Que as pessoas nem sempre são confiáveis. E isso gera uma grande quantidade de ressentimento. A gente se revolta, a gente dói por dentro como resultado disso. A gente fica que nem o quadro do anjo caído. E o que eu quero dizer é que isso não é algo de todo ruim. Isso faz parte da sua jornada de herói também. As grandes dores que você teve na infância, os grandes problemas que você passou, eles são por um motivo. Eles podem ser canalizados ou usados para descobrir o seu propósito. Alguma coisa que faltou na sua infância, alguma coisa que você não teve, alguma negligência, tudo isso pode servir como um grande motivador para descobrir o seu propósito. Porque é exatamente essa dor que te move. Para eu deixar isso um pouco mais prático, imagine alguém que... Na verdade, eu poderia até falar de mim mesmo, né? Não tem porquê não, mas enfim. Imagine alguém que, durante a infância, não teve muito... Eu vou falar de um exemplo bem simples. Não teve muito acesso a comida e bens materiais. É bem provável que o propósito dessa pessoa se tornar uma pessoa rica, de bons bens materiais, de bastante acesso a comida, bastante acesso a proteção e seja lá o que mais o material traz. E sim, eu tô dizendo que o material pode se tornar um propósito, mas não é só isso, é muito mais complicado e uma pessoa não tem um só propósito, ela tem vários. Pode ser que na infância de alguém falte várias coisas. No meu caso, na minha infância, eu diria que o que faltou foi uma boa educação, e você pode estar estranhando, como assim uma boa educação faltou? Você não parece mal educado. Com isso eu quero dizer, eu sempre me decepcionei com o sistema educacional. E por causa disso, eu sempre tive uma grande força de vontade para tentar corrigir o sistema educacional. Porque a expectativa gerada é, nosso sistema educacional, ele vai te preparar para o mundo. Ele vai te ensinar e vai criar a nova geração futura que vai ser os novos pensadores, trabalhadores, sendo que tudo isso é uma mera ilusão vendida. Vamos ser sinceros. E isso me decepciona muito. E por causa disso, inclusive por isso que eu tenho esse canal, eu gosto muito de educar as pessoas, eu gosto muito de educação. É claro que o mundo, ele sempre será imperfeito, ele tem problemas infinitos e isso nunca vai acabar. O que você precisa fazer é pegar o seu ressentimento, é pegar a sua raiva e redirecionar para esse propósito,
para corrigir o mundo, mesmo que seja um pouco. Pensa em Martin Luther King, não sei se você conhece ele, mas ele lutou pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. E darei para dizer que durante a infância dele, direitos iguais foram negligenciados. E isso com certeza fez parte, não foi só o único motivador dele, em fazer com que ele lutasse pelos direitos. E ele sabia que não ia estar vivo para ver os resultados da luta dele. Mesmo assim, ele lutou. E tem problemas que nunca vão sumir. A fome e a pobreza talvez nunca sumam, mas não significa que não vale a pena lutar por eles. É claro, para terminar isso aqui, o sofrimento é a dor sem propósito. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você possui um propósito, a dor ela deixa de ser sofrimento. Porque você começa a interpretar a dor como um desafio a ser sobrepujado, não como uma coisa que te bota no chão e te vitimiza. Você deixa de ter o pensamento de vítima. E é claro, isso vem do Viktor Frankl, eu aprendi isso com ele. Enfim, eu vou falar da bibliografia depois. Agora que a gente entende que essas nossas emoções e essas grandes dores que a gente passa podem sim ser vistas como algo que serve ao nosso caminho, ao nosso propósito, o que é que a gente realmente tem que fazer para mudar o mundo? Como é que a gente realmente pode seguir uma jornada? Como é que a gente pode realmente mudar alguma coisa? E a resposta, ela começa com a reflexão profunda, com a introspecção profunda, algo que muita gente tem medo e não quer fazer. Simplesmente sentar consigo mesmo e pensar, quem sou eu? E é claro que eu anotei aqui também coisas que você pode usar ou precisa fazer. E com reflexão você também pode interpretar isso como ser honesto consigo mesmo. O que é que eu realmente posso fazer para mudar o mundo? Como indivíduo, como alguém que não tem muito dinheiro, como alguém muito poderoso. Ou vai que você é muito poderoso e está assistindo isso. Talvez você até perceba que muitos problemas não podem ser Muitos problemas não podem ser resolvidos apenas jogando dinheiro nesse problema. Tem muitas coisas que você não pode simplesmente jogar dinheiro e dizer tá resolvido. Esse tipo de pensamento é o de alguém que não tem dinheiro, porque ela nunca tentou resolver tudo com o dinheiro. Você tem que exercer algo que a gente chama de pensamento sistemático. É simplesmente uma extensão do pensamento frio lógico que uma pessoa usaria para descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Significa olhar os sistemas que compõem o mundo, a sociedade, o universo, seja o que for, e entender como cada coisa se afeta para você ser um jogador estratégico. E eu vou dar um exemplo de pensamento sistemático e um exemplo da falha do pensamento sistemático. Exemplos que, enfim, eu não quero complicar tanto. Vamos lá. A gente possui o problema... Digamos que a gente tem um problema onde a gente tem uma peste de ratos, uma peste de cobras, e isso aconteceu na vida real. Eu estou só contando uma versão resumida. Então, para resolver o problema da peste de ratos ou cobras, a gente oferece uma recompensa. Qualquer um que trouxer uma cobra morta, um rato morto, irá ganhar uma recompensa em dinheiro. E aí você pensa, perfeito, resolvi o problema, é só continuar pagando as pessoas que trouxerem animais mortos, que são pragas, e pronto. Sendo que isso já tentaram fazer isso na vida real com esses dois animais. E sabe o que deu? As pessoas começaram a fazer criadouros de ratos, criadouros de cobras, para poder ganhar recompensa, dizendo que caçou, que matou. Então, pela falta de visão, pela falta de pensamento sistemático, sabe, a falta de percepção, essa miopia, fez com que o problema piorasse. Porque em vez de reduzir a população, aumentou, mais pessoas faziam criadouros, mais pessoas voltavam por aí para caçar mais e conseguir ainda mais recompensa. Um pensamento sistemático bem feito, ele leva em conta todos os fatores envolvidos numa situação. Ele é tão liso, vamos chamar assim, que ele não precisa forçar ninguém a nada. E é difícil dar um exemplo de um bem executado, mas existem obras de pensamento sistemático. O melhor sistema é aquele que atinge o seu resultado sem nenhum tipo de bloqueio no caminho, sem resistência, sem obstáculos. Esse é o melhor. E existem vários, só que é difícil falar deles, é difícil pensar ou apontar para eles exatamente porque não existem obstáculos na frente. Se existissem obstáculos, seria muito fácil apontar.
Esse pensamento sistemático pode ser aplicado na hora de todo o problema que existir. E isso se junta àquilo que eu coloquei de sempre perguntar o porquê. Então, eu já dei um exemplo aqui nesse canal, onde a gente fala da depressão, por exemplo, e como é que a gente poderia utilizar o pensamento sistemático para pensar na depressão. O pensamento não sistemático, ele seria miópico. Ele olharia para o imediato e olharia para o superficial, muitas vezes. Então seria tipo, eu tenho depressão, não consigo sair da cama. Então eu só preciso sair da cama. Como é que eu faço para sair da cama? Eu posso tomar estimulantes, eu posso me encher de cafeína, pronto. Só que quais são as consequências disso? Talvez você aumente as chances de pegar outras doenças, talvez você esteja quebrando a saúde da sua mente, do seu corpo, você pode estar piorando a sua depressão, porque talvez ela volte ainda mais forte para compensar, entende? Igualzinho ao exemplo das cobras. E o pensamento sistemático bem utilizado seria feito perguntando por quê? Por que eu tenho depressão? Por que eu não consigo sair da cama? E eu sei que a resposta não é fácil. Se fosse fácil, a gente estaria resolvendo de lá e pra cá. Mas no exemplo que eu dei, por que eu tenho depressão? Pode ser porque eu tenha passado por experiências traumáticas. Pode ser que eu tenha tido essas experiências traumáticas porque eu não fui bem preparado desde jovem a lidar com aquilo. Então, vê que a gente já aprofundou 3 camadas no problema e a gente está chegando perto da raiz, em vez das folhas dos sintomas. E se você não ir na raiz, você não vai resolver nada. Então, entende por que isso é crucial para essa aula? Sem você ir na raiz dos problemas, você não resolve eles. E sem resolver eles, não tem propósito, não tem progresso e não tem mundo sendo resolvido. Não existem problemas grandes sendo resolvidos. A maioria dos problemas grandes, quando o indivíduo quer resolver eles, tem que começar pequeno, tem que começar com as pequenas ações. E é por isso que o estoicismo está aqui. O que é que está no seu controle, o que é que está fora? Você não controla a economia inteira, mas você pode contribuir um pouquinho com ela. Você não controla os crimes, mas você pode evitar que a criminalidade aconteça, mesmo que seja sendo um policial, por exemplo, mesmo que um pouquinho. E você não deveria subestimar o poder do indivíduo, o poder do pouquinho, porque é de pouquinho em pouquinho que as coisas vão acontecendo. Não existe mudança coletiva sem um indivíduo mudando a si mesmo e decidindo fazer aquilo, um por um, até virar um coletivo. E como vocês já viram, eu estava falando de sintomas e raiz do problema, não confundir sintomas e doença. Tem muitas coisas que a gente diz que são os problemas da sociedade, mas poderiam também ser ditos como os efeitos dos problemas da sociedade. A ignorância é um problema da sociedade, mas é um sintoma de algo muito mais profundo, muito mais profundo. E eu não vou dizer que eu sei todas as causas de todos os problemas, não é para isso que eu estou aqui. Eu tenho hipóteses, eu tenho conjecturas, coisas assim, mas entendam que vocês têm que cavar muito fundo se vocês querem atingir a raiz do mal. E a última pergunta, se você quer descobrir o seu propósito, é só você se fazer essa grande pergunta. E se dinheiro não fosse um problema, o que eu faria? A maioria das pessoas, talvez isso seja parte da minha má fé, mas a maioria das pessoas responderiam isso dizendo que iam gastar tudo com prazer. Iam dar festas, iam comprar carros todo mês, iam ter iates, aviões, jatos, comida luxuosa, sabe? E essas pessoas talvez se matem com drogas. É por isso que muitas pessoas que ganham na loteria, elas não continuam ricas, porque elas nunca mereceram aquele dinheiro. Elas chegaram ali através de um caminho sem significado nenhum, sem sentido. Tudo que motivou elas na vida foi hedonismo. E se você não tem um propósito de vida, você vai começar a fugir da vida, começar a encontrar outras formas de criar significado nela, como o hedonismo. Entende agora? Você não pode rushar, você não pode se apressar para o objetivo final. Se você não merece, você provavelmente vai queimar o seu troféu, você vai se matar no processo. Para você saber o seu propósito, é necessário ter visão, é necessário ter criatividade, e com visão eu me refiro a algo abstrato. Eu vou dar um exemplo muito bom que eu ouvi de visão, e é o seguinte, muito simples. Imagine que você é dono de uma loja de flores. O que você vende não é flores, é beleza.
Isso é visão. Imagine que você trabalhe com saúde. O que você vende não é a cura, é o bem-estar. É algo mais abstrato, subjetivo, é belo, é a beleza, é a estética. E na infância, a gente automaticamente vê a beleza em tudo, praticamente. A gente não consegue deixar de imaginar. E sem essa visão de imaginação, é impossível sonhar e é impossível ter propósitos, porque, primeiro, para ter um propósito é necessário pensar grande, ser ambicioso, sonhar grande. A sociedade, de fato, ela não existe para criar um senso de visão da gente. E eu poderia dizer que faz o exato oposto. Desde o nosso nascimento até passar pelo sistema educacional, a gente tem a nossa noção de visão do futuro, nossa noção de propósito martelada para fora da gente. Essa imagem aí embaixo é do Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Não importa muito o que é isso que eu acabei de falar, mas importa o seguinte, essa imagem fala sobre estudantes de escola tendo sua individualidade arrancada deles. Você é só mais um tijolo no muro. Se encaixe, conforme-se. E é claro que essa forma de pensar gera pessoas deprimidas, gera pessoas neuróticas, porque elas não conseguem reprimir totalmente o seu lado natural, o seu lado criativo. E o que acontece é que esse lado criativo se revolta e causa mal à pessoa. O que você tem que fazer é reaprender a sonhar um pouco. Porque, como eu disse, ninguém te ensinou a sonhar. Ou a sociedade não tem a expectativa de te ensinar a sonhar. E, na verdade, ela tira os seus sonhos de você muito facilmente. Seja realista, né? Só foque na sobrevivência. Com tudo isso que eu falei, repetindo aquela mensagem, você vai receber chamados. E esses chamados não precisam ser exteriores. Não imagine que algo exterior aqui pode ser interior. E se você for louco o suficiente para seguir esses chamados, a sua voz interior dizendo, olha, faz aquilo. E não se preocupar com racionalidade, não se preocupa se aquilo é racional. Isso te faz uma pessoa individuada, vamos chamar assim. Eu não vou entrar a fundo isso nesse vídeo. E também não entenda errado que quando eu digo não se preocupe com a racionalidade, não é para você fazer merdas que não fazem nenhum sentido, ou é simplesmente quebrar o senso comum. É uma linha tênue, é uma coisa que você precisa entender muito bem. Quando eu falo desses impulsos internos, que falam para você fazer coisas estranhas ou sair fora da caixa, eles ainda são normais o suficiente num ponto onde você não se tornou completamente insano ou fora da realidade. Não é aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é que poucas pessoas realmente têm a coragem de se diferenciar, porque o resultado disso acaba sendo muita culpa, muita vergonha, muita discussão, muito julgamento. Mas eu garanto para vocês que o valor vale muito a pena. O que você ganha tendo um propósito, tendo sonhos e simplesmente seguindo a sua natureza e sendo você mesmo é mil vezes mais valioso que uma vida de miséria nihilista. Aqui eu vou dar um breve alerta de spoiler para o Fullmetal Alchemist. Se você nunca assistiu esse anime, eu vou citar exatamente a parte que eu vou falar do spoiler. Mas essa parte aqui é sobre o caminho do sacrifício e o que eu quero dizer com isso. Sócrates foi um ótimo exemplo de um ser humano que viveu o caminho do sacrifício. Ele nunca se importou mais com o próprio bem-estar dele do que com as virtudes e o propósito dele. Porque ele tomou como tarefa simplesmente investigar quem era o mais sábio da Grécia. E depois disso, foi basicamente o que é a verdade. Sócrates investigou o conhecimento, a verdade, e ele questionou as autoridades e as pessoas, e isso irritou elas. Mas esse era o propósito dele, é o que a voz dele na cabeça dizia para ele fazer. Ele descrevia ter uma voz na cabeça dele dizendo, olha, faça isso, faça aquilo. E ele fez tudo. E sabe como foi o fim da vida dele? Ele foi condenado à morte. Mas ele não parou de lutar pela verdade até o fim. É bizarro, porque até o fim da sentença dele no tribunal, ele era um homem que falava de forma coerente e defendia as ideias dele de forma bem racional. E é claro, o spoiler agora, o caminho do sacrifício é necessário porque você precisa do caminho significativo para chegar no fim.
Se você não faz isso, automaticamente o sacrifício se torna um sacrifício dos outros. Fullmetal Alchemist também é sobre isso. Porque o que é a pedra filosofal senão o objetivo do filósofo? E o filósofo que não busca uma vida de propósito e significado, o que ele faz para atingir o poder e o sucesso? Sacrifica os outros. Sacrifica humanos. É sacrifício humano o ingrediente da pedra filosofal. É através do roubo, do engano, do prejudício, mesmo que na ignorância. É isso que não se sacrificar leva. Sacrificar o seu presente por um futuro melhor. Que aula, né? Chegamos no fim disso aqui. Chegamos na sessão de perguntas. Eu sei que eu não falei tudo que podia ser falado sobre isso. Eu vou tentar até falar aqui se eu lembrar. Lembre de mandar perguntas no canal de perguntas. Eu vou dar uma melhor para responder. E talvez vocês tenham entendido por que esse é um assunto tão grande, tão complicado. Até porque cada pessoa é única. Eu não falei isso no meio. Cada pessoa tem seus propósitos únicos. Alguns até se entrelaçam. Tem muitos autores, eu vou aproveitar essa parte para falar de autores e bibliografia. Mas tem muitos autores que falam desse assunto e que eu pude aprender muito com eles são incríveis. O Ansari está fazendo uma pergunta: como saber qual é seu sonho e como diferir ele do sonho dos outros? Então, como eu disse, tem várias formas de se aproximar, de descobrir o seu sonho. Não existe uma fórmula para saber o que é o seu sonho. Você literalmente tem que se permitir fantasiar para descobrir os seus sonhos, o seu mundo ideal, o que você busca, o que você quer na vida. Dá pra traduzir sonho para o que você busca na vida, o que você quer na vida de verdade. E como diferir dos sonhos dos outros não é muito difícil, a diferença é muito clara muitas vezes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu tinha visto recentemente desse cara no YouTube, o nome dele é Wintergatan, que ele constrói uma máquina que toca música com bolinhas de gude. E no começo ele fez uma máquina super improvisada que quebrou muito rápido e depois ele começou a fazer a nova versão da máquina, que funcionava de forma extremamente bem, uma máquina que era um milagre da engenharia, que ia funcionar de forma bem precisa. Sendo que ele percebeu muito recentemente que o propósito dele ter feito tudo aquilo era a descoberta, era o improviso, a gambiarra. Foi isso que tornou a primeira máquina dele tão interessante. Foi o fato dele ter pegado madeira, algumas medidas, como é que eu posso chamar? Ruins, medidas cruas, medidas primitivas, e ter feito uma máquina tão legal, que toca música, mesmo que ela tenha quebrado tão rápido. Enquanto a segunda não se torna mais tão interessante quanto, apesar dela ser feita de peças mais sofisticadas em metal e ser toda precisa, porque o propósito dele nunca foi fazer uma máquina perfeita. Na verdade, foi o de experimentar, foi o de mostrar que ele pode, com materiais simples, fazer algo interessante. Foi de improvisar, foi de fazer uma bugiganga. Então, o seu sonho, ele vai ser diferente dos outros por característica. Tipo assim, como é que você diferencia um objeto de outro? Você vai literalmente sentir ou ver isso. E se forem iguais ou parecidos, você também vai notar isso. Isso nunca foi uma dificuldade de verdade. E com o chamado, como eu disse, um impulso interno, uma voz interna. Eu já tive vozes internas me dizendo para fazer até poemas. E é claro que as pessoas têm vozes diferentes. Eu não estou dizendo que todo mundo que assiste isso aqui vai ter uma voz mandando fazer um poema. E não precisa nem ser uma voz, pode ser um sentimento. Uma atração, que nem um magnetismo. Mas assim, voltando para a coisa dos autores, bibliografias e coisas assim, vamos tomar, por exemplo, Robert Greene. Robert Greene, ele fala de propósito no livro dele de maestria. Altamente recomendo esse livro. Ele diz que propósito é uma questão de vida ou morte. Exatamente porque se você não tiver um bom propósito de vida, você vai se tornar um hedonista. Você vai começar a tentar fugir disso, encontrar mais formas de entrar em contato com o transcendental, só que de formas rápidas e autodestrutivas, em vez de uma forma significativa.
Não, não é necessariamente insight. Insight a gente usa essa palavra para outras coisas, mas é uma inspiração, sim. Ela não vem do nada de verdade, mas parece que veio do nada. E para continuar a coisa dos autores, vamos falar de Joseph Campbell. Joseph Campbell foi a pessoa responsável por escrever o livro sobre a jornada do herói. Ele também fala sobre isso. E o que a gente pode tirar do que ele ensina é que você precisa mitologizar a sua vida. Joseph Campbell, ele ensina que se você não enxergar a sua vida como uma narrativa que possui significado, sabe, como um ato heróico no total, sabe, possuindo seus fragmentos e pedaços, porque ele faz uma análise técnica bem foda, bem legal, você não vai encontrar muito significado nela. Viktor Frankl também fala a importância de saber o seu propósito e o seu significado, porque o que o homem quer não é se livrar da dor, ele quer sofrer com significado, ele quer sentir dor com significado. Vocês já viram quantas pessoas se estressam quando elas estão sem nenhum propósito, quando elas têm tudo o que precisam para sobreviver, mas ainda sentem um vazio, nada preenche. Poxa, eu tenho dinheiro, eu tenho pessoas maravilhosas, mas eu ainda assim me sinto vazio. Mas eu ainda assim não consigo me sentir bem vivendo. Por quê? E tem várias razões, mas uma delas pode ser a falta de um propósito, a falta de significado. Como eu já disse antes, não caia na armadilha de se prender a um propósito estagno, um propósito finito. Se você se prender a um propósito que é parado ou finito, você vai se decepcionar. Tem esse filme muito bom, ele acaba não sendo muito notado, que é o Soul, ou Alma, que literalmente o personagem principal, ele meio que fez do propósito dele tocar num show, numa banda de jazz, e quando ele finalmente conseguiu tocar numa banda de jazz específica lá, eu não vou lembrar dos detalhes, ele começa a sentir que a vida dele perdeu o sentido, tipo, ok, eu cumpri meu grande objetivo, e agora? Uma das grandes questões dessa aula aqui é que a vida ela não é só um problema a ser resolvido, mas ela também é uma experiência a ser tida. E o seu propósito ele tem que ser infinito, muitas vezes. Ele não pode acabar, ele não pode ter um ponto final, senão acaba a graça. Se você está jogando um jogo só pelo fim dele, então você não gosta do jogo, entendeu? Quando uma pessoa realmente gosta de um jogo, ela quer que ele não acabe. E se ele tem algum tipo de fim, ele quer que mantenha repetindo esse jogo. Então a partida acaba, você já começa outra. Dores com propósito com certeza dão insight para aqueles que vivem falando que a vida é dor, né? Sim, com certeza. Como eu disse, você pode tirar muito dessa dor, ela pode te dar muita sabedoria, na verdade. Ok, uma afirmação interessante aqui, ó. Acho que a maior parte do sofrimento vem do fato de não saber para onde estamos indo, né? Eu acho que parte sim, parte não. Existem mais elementos. Por exemplo, pelo menos pra mim, eu me sinto assim, eu já perguntei para outras pessoas se elas se sentem assim, então eu vou aproveitar para falar aqui. Eu sinto que eu sofro muito menos quando eu entendo a minha situação. O que eu quero dizer com isso? Digamos que sei lá, todo dia, é um exemplo meio engraçado, bobo, mas acho que serve. Todo dia uma pessoa, ela me deu um soco. Isso dói. E por causa disso eu sofro. E eu tô tipo, nossa, não, eu odeio essa dor, eu odeio esse sofrimento, eu não quero. Mas aí, depois de vários dias levando um soco, é quase como se eu nem sentisse mais a dor, eu me acostumei, vamos dizer assim. E isso nem é necessário para esse exemplo, mas vamos seguir com isso. Imagina que essa pessoa que me dava um soco todo dia, eventualmente chega em mim e diz: eu fiz tudo isso para que você se tornasse mais forte. Eu fiz tudo isso para que você se tornasse mais resistente. Vê como ele criou uma narrativa, vê como ele criou um contexto para o que ele fez. E se eu soubesse desde o começo que essa pessoa me socava para me tornar mais forte, talvez eu não teria sofrido tanto. Porque eu teria sentido a dor, mas a minha reação não teria sido de vítima, entende? Agora aplica isso na vida inteira. Por que a vida te soca todo dia? Eu planejo fazer um vídeo sobre ressignificação. O nome disso é ressignificação. É interessante que as pessoas costumam subestimar a importância disso aqui. Então eu vou dar um relato do próprio Frankl. O Frankl ele foi um judeu que foi
colocado em campos de concentração, e ele dizia que as pessoas que mais tinham chance de sobreviver não eram aquelas que eram mais fortes fisicamente e tinham mais gordura ou carne no corpo, que podiam sustentar mais trabalho e dias sem comida. Não, não, não. As pessoas que mais sobreviviam eram aquelas que tinham mais esperança no futuro. A pessoa podia ser muito mais fraca e ter muito menos carne no corpo e vontade não, mas força para trabalhar, e ainda assim sobrevivia mais do que aquele cara gigante, cheio de vitalidade, mas não conseguia ter esperança, não conseguia ter fé. Quantas vezes eu tenho que dizer que as coisas abstratas importam e que elas afetam a nossa realidade? Só um tolo ignoraria o efeito delas. E eu, sim, vou falar muito disso também no futuro. Tem sido muito interessante fazer vídeos aqui pra vocês. Eu sei que a gente não é um canal muito grande, essas coisas, mas a gente vai indo. Eu acho que a gente já tá sem perguntas. Tá bem legal esse papo aqui. Então, aquela coisa de sempre. Gostou, dá um like. Quer ver mais, se inscreve. Quer que alguém veja, compartilha. E é isso, gente. Falou.